Imagine você na tranquilidade da sua casa e de repente ouve uma voz. Ei, sai pra fora! Você está cercado! Já pensou? E aí você tenta olhar pela janela e você vê cada vez mais chegando pessoas. Você conta 1, 2, 3, 4, 10, 20. Depois você perde a conta. E eles têm um aspecto como um cachorro bravo querendo te esmagar, te estraçalhar. E aí você percebe que eles estão te cercando, não é só para poder armar uma emboscada contra a sua vida. Querem te destruir e te matar. Um dia aconteceu isso com Davi. Simplesmente, ele foi cercado pela morte. Se a gente pensar, na nossa vida não é diferente. Quantos cercos chegam para nós? Num belo dia você chega num consultório médico e tá lá um cerco montado, com um diagnóstico horrível. Outro, você chega em algum local e vê um filho seu, alguém que você ama passar por algo que você não tem como prever ou ajudar. Que cerco, hein? Ou vem o cerco do pecado contra a sua vida e você luta contra aquele pecado, você não consegue vencer, aquilo te persegue e você fraqueja. Ou a própria luta com o próprio diabo, porque ele veio matar, roubar e destruir, e ele cerca a nossa vida constantemente para nos destruir. O Salmo 59 é um salmo que fala sobre o cerco, um tipo de cerco que quer matar e destruir. O que fazer quando você se vê cercado? O que fazer, minha irmã Alessandra? Seja bem-vinda, seja bem-vindo vocês. Eu sei que você tá tenso aí com essa música. Agora você pode respirar fundo. Ficar tranquilo, que nós vamos aprender lições maravilhosas com a canção no Salmo 59. Oh, meu Deus! Estamos cercados e agora? Estamos cercados por tantas coisas, não é verdade, minha gente? Tudo bem? Sejam bem-vindos, minha irmã. Olha, cercados por preocupações, por adversidades diversas. E você que está nos ouvindo, seja bem-vindo, também está cercado? Olha, talvez você esteja cercado não só por uma situação, mas por diversas. Todas resolveram aparecer no mesmo tempo. Em vez de você matar um leão por dia, você está matando 10.000 leões por dia. Meu Deus, sim. Aparecem situações que nos cercam. Pode ser por causa de um pecado, pode ser por causa de uma enfermidade, pode ser até mesmo por causa de uma severa preocupação com algum ente querido, com alguém que esteja internado, com filho, com pai, enfim. Ou até mesmo uma ansiedade incontrolável. Mesmo você fazendo uso medicamentoso, você ainda continua nessa ansiedade e não sabe como se livrar dela. Nossa, pode ser tantas situações, principalmente as inesperadas, que nos trazem perigos, que nos abate muito mais. E aí pensamos, eu não vou conseguir sair dessa, eu não vou conseguir sobreviver. Só que o salmista vai nos ensinar, neste salmo de hoje, que podemos aprender com a adversidade, com as situações difíceis. Sim, podemos aprender. Agora, entenda que Deus nunca prometeu imunidade contra as adversidades desta vida. Não, Ele não prometeu isso. Você vai estar imune às lutas, às adversidades, às dores, às situações difíceis. Não. Mas o que Ele prometeu? Ele prometeu estar conosco. Então você não está sozinho nessa. Não, você não está só. E muito mais nós podemos também aprender, tirar proveito desses momentos difíceis. 3 pontos aqui que eu quero falar com você. Nós podemos aprender no meio das lutas, das adversidades, daquilo que está nos cercando. Podemos aprender, em primeiro lugar, a depender de Deus. Sim, precisamos depender de Deus. Lá no Salmos 42, versículo 10, fala sobre isso. Segundo, nós somos tratados por Deus. Deus quer tratar alguma coisa na tua vida, algum orgulho, alguma vaidade, alguma altivez, alguma baixa ou autoestima. Deus pode e quer tratar, e Ele pode usar a adversidade para nos tratar. Romanos 5,
Versículo 3 fala sobre isso. E as adversidades, as lutas, aquilo que te cerca, traz crescimento espiritual. É nesses momentos que começamos a orar mais, não é verdade? É nesses momentos que começamos a buscar mais a Deus, buscamos estar mais em oração, mais nos cultos, mais na leitura da palavra. É quando chega a adversidade e, querendo ou não, proporciona também um crescimento espiritual. Então, quando esse dia chegar, lembre-se que Deus está contigo e que muita coisa você pode aprender. Não é verdade, mana? Yes. E aí, o Salmo 59, o que o salmista está nos ensinando? Nós vamos aprender 4 lições hoje no Salmo 59. E o contexto histórico, está em 1 Samuel 19, no versículo 11, que diz assim: Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele matar pela manhã. Disto soube Davi através de sua mulher Mical, que ele disse: Não salvares sua vida esta noite, amanhã será tarde. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Baseado nessa história, nessa experiência, Davi escreveu o Salmo 59. Espero que você já tenha lido. Faça sua leitura, por favor, Salmo 59, e agora podemos partir. O mergulho no Salmo 59 parte de uma pergunta: o que o cerco de morte pode nos ensinar? E o texto, a música, mostra 4 lições que nós podemos aprender. A primeira é: Deus vê, e isso no versículo 1 ao versículo 5. A segunda, Deus ouve, versículo 6 ao versículo 9. A terceira lição é: Deus reina, versículo 10 ao versículo 13. A quarta lição é: Deus socorre, e isso do versículo 14 ao versículo 17. Por que nós podemos ter essas lições? Com sua Bíblia aberta, se você puder neste momento, você vai observar que lá no versículo 4, Davi diz assim: desperte, vi o que está acontecendo, ajude-me. Davi começa essa canção com uma súplica de oração, e ele mostra que Deus vê. E isso é muito bom, porque tem muita gente que acha que quando está sofrendo, Deus não está vendo, não está enxergando nada. Gente, ele é Deus, como assim não está vendo? Deus está vendo, e a súplica de Davi que ele vê. E quando você entende que Deus vê o que você está passando, você ora. Você sabe, você ora. Sabe por que nós não oramos mais do que deveríamos? Porque a gente ainda é falho com essas mentiras, como se Deus não estivesse presente o tempo todo. Deus está presente o tempo todo, em todo lugar, inclusive agora. Ele está aí pertinho de você. Ele vê. E aqui nessa oração, Davi começa pedindo: livra-me, protege-me, salva-me. Isso nos 2 primeiros versículos, ele mostra que ele pede: vê como eu sou inocente, eu não tenho pecado. Isso no versículo 3, Davi sabia que ele não tinha cometido crime algum para que aquela perseguição começasse. E não é assim na nossa vida? Quantas vezes nós vivemos surpresas ruins, situações ruins que nós a gente não fez nada para merecer aquilo, nós somos inocentes. Deus está vendo que nós somos inocentes. Deus está vendo as situações e os problemas que nos permeiam. E a gente tem que orar. Entendeu? A segunda lição é: Deus ouve, isso do versículo 6 ao versículo 9. Quando você entende que Deus ouve, você sabe esperar. Você sabe esperar. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. Você tem essa expectativa. E por que Deus ouve isso no versículo 7? Ouve as coisas imundas que saem da boca deles, de quem? Dos inimigos. Deus estava ciente. E o texto fala, do versículo 8, que Deus ri. E aí ele continua no versículo 9: és a minha força, em ti espero, tu, Deus da minha fortaleza. Existem situações como dessa história de hoje, que as coisas não vão acontecer exatamente como nós imaginamos. Porque na primeira imaginação que você tem aqui, Deus vai intervir, ele vai enviar uma bomba e vai despedaçar todas essas pessoas que estão aqui na minha casa me cercando, esse cerco de morte que tá vendo. Deus vai mandar uma bomba e vai destruir aquela pessoa que está fofocando e me destruindo a minha imagem em relação aos outros. Deus vai enviar uma bomba e vai destruir esse câncer que está consumindo meu corpo. Nem sempre. Nós devemos esperar.
E Deus, segundo a sua vontade, segundo a sua misericórdia, segundo o seu propósito, porque tudo tem um propósito, entende isso. Nós temos aprendido aqui nos Salmos que tudo que acontece na vida do cristão tem um propósito. Tem um propósito louvável para uma grande compreensão. E aqui no ponto que Deus ouve, nós esperamos, nós compreendemos que os caminhos do Senhor são perfeitos e suas obras são maravilhosas. O cerco foi quebrado, né, aí através de uma janela. Uma ideia que Micael teve. E aí eu quero te convidar a ler, sabe, o Isaías 40, versículo 28 e 31, nós vamos ler agora, você vai entender um princípio maravilhoso. Este princípio, no capítulo em Isaías, o capítulo 40, fala do princípio de esperar. E eu aprendi isso com o meu líder, apóstolo Doriel. Ele disse assim, está escrito assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa? Ele não se fadiga. Ele não se pode esquadriar seu entendimento. Faz forte o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços ficam exaustos e eles caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Davi viveu isso e está aqui, a esperança dele colocada no Senhor, que dá estratégias e forças para você vencer. A força para você suportar, a força para você aprender a lidar com os cercos que a vida traz sobre nós. Essa força vem do Senhor e Ele vai alargando. Sabe quando um elástico vai ficando usado e ele vai ficando alargando? É isso que Deus quer fazer com a nossa vida e com a nossa fé. E essa força nós encontramos somente nele, na presença dele. Somente nele. Não existe outro, um mágico ou um remedinho que você possa tomar, a não ser buscar a presença do Senhor, com oração, com a palavra, com a vida de devoção ao Senhor. E aí o terceiro ponto que nós vemos aqui é Deus reina, do versículo 10 ao versículo 13. Deus está no controle das situações, então eu confio. Deixo na mão dele. Acaso ele faz alguma coisa que foge ao seu raciocínio? E aí nós podemos lembrar lá de Romanos 8, no versículo 35 ao 37. E nós precisamos ler o que está escrito, que diz assim: quem então pode nos separar do amor de Cristo? Será o sofrimento, ou a angústia, ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a própria morte, como está escrito. Mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo o perigo de morte todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estamos convencidos que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o futuro. Nem o lugar bem alto no céu, ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, então você confia. Você está sendo esmagado, você está vivendo um cerco que você está com medo, que você não sabe o que fazer. Você confia, você descansa no Senhor, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam ao Senhor, que vivem segundo a sua vontade. Isso está escrito em Romanos 8, 28. Confiar. Mas como é que você vai estabelecer essa confiança? Aí você vê aí no versículo 10, no seu amor. Confie primeiro no amor de Deus, que não tem fim, que está conosco, que nos dá a salvação. Sabe, quando Paulo escreveu isso, ele estava ensinando para as pessoas lá na igreja de Roma: olha, pode acontecer o que for, mas ninguém pode te separar do amor de Deus. Entende isso, garoto? Ele fala hoje para nós. O Espírito de Deus fala para nós: entende isso, garota? Entende isso, garoto? Nada pode te separar do amor de Deus. Porque mesmo que um dia a morte chegue e baixe a nossa porta e até nos leve, nós não vamos morrer. Porque nós temos a vida eterna com o nosso Deus. E a vida eterna é conhecer o Senhor. Então nós conhecemos o amor do Senhor,
conhecemos também algo muito especial. Veja aí no início do versículo 11, a soberania amorosa de Deus. Deus é um Pai amoroso. Ele não vai deixar que nós venhamos nos perder. E muitas vezes o método que ele utiliza é o sofrimento, é a perseguição, é o caos, é o cerco de morte. E aí nesse texto fala, se você ainda não compreendeu o que quer dizer, não os mate para que meu povo não se esqueça depressa. O que isso quer dizer? É que se você não tiver essa pressão sobre a sua vida, você pode se esquecer do Senhor, você pode se afastar dele. Você já parou para pensar nisso? Se você tivesse muito dinheiro, se você tivesse uma saúde perfeita, se você tivesse uma beleza incrível, se você tivesse tudo o que você queria, você ia estar servindo ao Senhor? Seja sincero para você mesmo. Será que você ia ser tão fiel e tão piedoso? O Senhor sabe do seu coração. Então, aqui nesse texto está falando dessa soberania amorosa. Um amor que você pensa assim, isso não é amor. É amor sim. É como o pai que fala não pro filho, porque não quer que o filho se estrague, que o filho se machuque. É assim que o amor de Deus é demonstrado, para que as pessoas não se esqueçam de Deus. E outro ponto que nós entendemos sobre esse confiar é que a justiça, o controle está nas mãos de Deus. Isso no versículo 12, no versículo 13, o autor aqui, Davi, mostra a particularidade de como são seus inimigos. E aí o texto fala que eles serão apanhados em seu orgulho e receberão as maldições de suas mentiras. Eles serão pegos em flagrante. Eles terão a recompensa segundo aquilo, o mal que eles fazem para as pessoas. Mas isso vai acontecer porque a gente quer? Não. É porque é natural, é uma plantação. Lembrando que Davi, ele nunca correu atrás de Saul para persegui-lo ou para matá-lo. Não. Porque quem faz a justiça? A justiça é nosso Deus. Então as impiedades e as injustiças que acontecem neste mundo, elas têm um fim sim. E outra, tem a justiça. A justiça virá. Né? Aqui no texto fala que será exterminado. Isso vai acontecer no fim de tudo, quando as pessoas receberem as suas recompensas, né? Pelas suas ações. O quarto ponto é que Deus socorre, isso do versículo 14 ao versículo 17. Se Deus socorre naturalmente, eu canto porque o Senhor socorre. E aí Davi canta aqui uma música muito bonita. Eles saem de noite rosnando como cães ferozes. Eles ficam armando um cerco horrível contra mim. Eles andam procurando e eles ficam insatisfeitos. Porém eu vou cantar o teu poder. Cada manhã eu vou cantar com alegria o teu amor. Cada manhã por quê? Porque eu vou lembrar todo dia de manhã. Eu vou lembrar para minha alma, que às vezes fica meio burrinha. Vou lembrar, alma, Senhor me socorre. Alma, lembra disso, nosso Deus, aquele que fez tantas coisas incríveis na nossa vida, ele não mudou, tá bom, alma? Eu vou lembrar disso. Eu vou lembrar que a minha música vai ser o quê? Que o Senhor é minha fortaleza. Olha aí no versículo 16, que ele é meu lugar seguro na aflição, que eu vou cantar isso, vou cantar altos louvores, que o Senhor é minha fortaleza e que o meu Deus mostra o seu amor por mim. Eu vou cantar. E por que o Salmo 57 foi intitulado por mim como um ato de não desperdiçar a dor? Davi não desperdiçou essa dor e essa agonia, esse medo terrível desse momento. Ele não desperdiçou, ele foi e entoou uma canção de louvor a Deus. Ele foi e testemunhou. E aí eu lembro, preciso lembrar e contar para vocês o testemunho de John Piper. John Piper é um pastor, um escritor, tudo que ele escreve é best-seller. A mente dele é uma mente muito abençoada e ele passou por um momento horrível de um câncer. Ele foi cercado por um câncer. Você está ouvindo aí no fundo, parece que estou cercado, mas eu estou guardado por ti. John Piper viveu isso, cercado por um câncer. É a pior coisa que você pode ouvir. Eu ouvi isso de uma médica. Graças a Deus não era. Mas quando ela falou que poderia ser, eu entrei em pânico. E John Piper fala que a experiência dele de passar por um câncer foi a primeira dela. Deus planejou. Deus é soberano. Deus preparou esse momento para que eu vivesse, para que eu suportasse. Posso ser curado, mas também posso não ser curado. Mas tudo será para a glória de Deus.
Olha que lição. Segundo, não é uma maldição, não é uma sentença de maldição, porque as pessoas veem alguns cercos da vida como uma maldição, algum problema insuportável, difícil de lidar, é uma maldição, e todo mundo fala que é, mas não é. Deus está trabalhando em alguma coisa em você, ou nas pessoas perto de você, entende isso? Eu sei que é muito difícil isso, é muito complicado de lidar. E outra coisa que ele aprendeu: não busque conforto nas chances. Você fica arrumando suas chances. Tem chance disso, não tá aquilo. Busque o conforto no Senhor. Busque conforto em Deus. Deus, eu vou me aprofundar em Ti para descobrir essas lições. E outra, pense na morte. Tem gente que foge desse tipo de pensamento, mas a grande certeza dessa vida é que nós vamos morrer. Mas a preocupação que você deve de fato pensar é: como eu vou ser salvo? Eu sou salvo de verdade? Eu estou vivendo uma vida que condiz a isso? Eu já entendi o que é isso, que eu não consigo viver longe de Deus, porque salvação é dizer: eu não consigo viver longe de Deus. Tem que pensar. E outra coisa que ele ensina é que você tem que se ligar que o Satanás, ele tá doidinho para destruir a sua fé. E eu vou dizer para vocês, eu pensei isso. Aí eu tenho que lembrar: parece que estou cercado, mas eu estou guardado por Ti. Parece que estou cercado, estou guardado por Ti. E tem que ir cantando isso. Parece que estou cercado, está cercado. E ele diz que você tem que sobreviver para a glória de Deus. Outra lição também: testemunhar. Sabe por que ele consegue ter toda essa compreensão? Porque ele entendeu que o amor de Deus não é medido pela circunstância. Quando nós achamos que o amor de Deus ele é mensurado pelas circunstâncias, nós vivemos reféns das nossas emoções. E o amor de Deus não é assim. Senhor, nós oramos a Ti neste momento, nós pedimos a Sua graça sobre as nossas vidas e a compreensão de tudo que está neste salmo. Primeira compreensão que precisamos ter, Pai, é que o Senhor nos ama, e isso é imutável, e ninguém pode nos separar do Seu amor. Segundo, Senhor, nós precisamos aprender a orar e entregar e a confiar no Senhor. Ensina-nos, Senhor, a abrir o nosso coração e dialogar contigo aquilo que aflige o nosso coração. E após isso, Senhor, que possamos caminhar em confiança, sabendo que o Senhor tem as estratégias, a força necessária para nos dar, para que possamos suportar os dias difíceis. Senhor, que a esperança esteja em nossas vidas, que possamos aprender a esperar o momento certo das respostas que o Senhor tem para nós. Que possamos lutar, vencer a nossa guerra, adorando o Senhor, cantando ao Senhor um cântico novo. E nós aproveitamos este dia e esta oportunidade para exaltar o Teu nome, para engrandecer o Seu nome e para dizer sim que nós compreendemos o Seu amor e que Ele não vai mudar, que não muda quando vem um dia difícil. Compreendemos que o Seu amor é como amor de Pai, que nos disciplina e que nos corrige e que não falha e que faz tudo o que é o melhor para nós. Obrigado, Senhor, meu Deus, obrigado, meu Pai, pelo Teu amor, obrigado pela Tua fidelidade, obrigado porque podemos descansar no Senhor, porque mesmo que tenha cães, que tenham as ciladas, que tenha tudo armado contra as nossas vidas, o Senhor dá a última resposta, o Senhor nos garante proteção e o Senhor nos garante vida eterna. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Amém.